Dando continuidade, iremos fazer a criação dos hexágonos ao redor dos furos, de tal maneira que será feita a seguir. Unirei esse vértice com este, apply, este com este, a seguir, com este, e vou subir. Vou deixar invisível o nosso corpo principal para mostrar como que ficou. A ideia da criação de favos é essa. Agora eu replicarei este conceito, mas para todos os furos, todos os outros 9 restantes. Feito isso, escondendo nosso sólido momentaneamente, teremos a criação disso. Eu poderia muito bem ter criado esse favo, por exemplo, e ter criado um translate para todos os demais. Mas, se eu criasse linhas unindo vértice por vértice, eu garanto e tenho certeza que quando eu criar a extrusão de todas essas linhas em relação a z, com 10 unidades, tanto negativo quanto positivo, eu garanto que a partição que será levada ao mesh terá os sólidos exatamente particionados da forma que eu quero. Se eu criasse um translate desse favo para a direita, por exemplo, e desse favo para cá, eu não tenho a certeza que estas retas estão unidas por um único vértice. Se eu aproximar muito, pode ser que não. E este pode ser que não é um erro suficiente para a nossa falha na criação de malha. Então eu optei por este método. Voltando à visibilidade do nosso sólido, falta fechar esses favos laterais. Para isso vamos fazer a utilização do Symmetry com o nosso segundo algoritmo, selecionando o eixo. Vou selecionar os objetos, segurando Shift. E como nosso eixo será este daqui. Darei um Apply. Apply and Close. Deixarei todos os elementos que foram ficados invisíveis por causa da ferramenta Symmetry, colocarei a visibilidade novamente. Ok. E ficou assim momentaneamente. Deixando esse nosso sólido base para ter acesso aos vértices novamente, iremos na criação de linha e para cada favo uniremos estas retas horizontais, estas horizontais e estas verticais, certo? Então, darei início. Lembrando que eu estou fazendo a criação manual em vértice por vértice em vez de utilizar o Translate, devido à certeza que eu quero ter que os vértices estão corretamente feitos entre as arestas, para garantir que a nossa ferramenta, que o nosso módulo mesh funcionará. Feito isso, posso deixar invisível esse nosso sólido de base e terminamos desta maneira. Vou deixar invisível essa aresta para ver se eu fiz sobreposição. Não. Então, selecionei novamente. Para termos uma ideia, eu vou voltar ao nosso sólido base, que é este daqui, e a partição ficou assim até o momento. Na verdade, será os suportes. Continuando, essas nossas linhas elas serão estrudadas em relação ao eixo Z, como foi dito anteriormente. E esse nosso perfil já é o suficiente para estrudarmos o nosso suporte e o nosso líquido quente. Só que ainda não é o suficiente para estrudar o nosso líquido frio, que é o sólido que está relacionado a essas partes internas desses furos. Esse nosso líquido frio, não é possível ver aqui, mas são cilindros totalmente sólidos. E a ideia de particionar o cilindro sólido vem dessa nossa ferramenta aqui. Vou dar um zoom out. A ideia de particionar cilindros sólidos é criar um
paralelepípedo no meio do nosso cilindro, de ponta a ponta, e unir os vértices de maneira reta até os cilindros. Então, com essa mesma lógica, vou cancelar. Dessa mesma lógica, eu criarei quadrados aqui no nosso perfil, que serão estudados posteriormente para a criação dessa partição quadrada no meio. Então, começando nessa criação de quadrados, primeiro eu vou criar uma pasta com o nome elementos de criação favos. E vou colocar tudo que criamos até agora dentro dessa pasta. Uma maneira de organizar nossa árvore. Agora sim, criação de ponto, e colocarei as coordenadas dos vértices de um quadrado que ficará dentro desse furo. Começando por 0.081665 em y 0.0366668 e 2 em z. Vou alterar o x para 0,155001, apply. Vou alterar o nosso y para menos 0,036668. Darei um apply. Vou trocar o nosso x por 0.155001 e dou um apply close. Na verdade ainda está faltando mais um vértice. Então este último vértice é o x igual a 0.081665, y menos 0.036668 e z igual a 2. Feito isso, vamos unir. Feito isso, vamos apenas apagar esse vértice que não utilizou-se na criação. Vamos criar um compound de arestas, chamar de quadrado. E nesse momento vamos utilizar o terceiro algoritmo da criação de ponto, que eu vou selecionar o meio de cada aresta. Feito isso, vamos selecionar tanto os quadrados quanto os pontos. Criaremos um compound novamente, de quadrados no plural com vértices. Apply close. Nesse momento, vamos transladar esse nosso quadrado para cada um dos pontos, desta maneira. Selecionaremos o nosso segundo algoritmo, selecionaremos nosso compound feito, e deste ponto para este ponto. Da mesma maneira, passaremos para os outros 8. Neste momento, a utilização da ferramenta Translate, ele sempre deixa o objeto que foi utilizado invisível e o novo visível. Então, deixaremos todos visíveis, na verdade. Selecionando um, daremos pressionando a tecla Shift e clicando com o botão esquerdo no mouse até o último no olhinho. Deixarei visível todos. Neste momento, agora, vamos esconder esse nosso sólido branco, que foi só como uma visualização prévia do que aconteceria, e vamos colocar aquele particionado, porque precisamos ter acesso a este vértice. Neste momento, como exemplo, neste primeiro favo, eu vou unir esses seguintes vértices com este daqui. E para continuarmos, faremos esses exatos procedimentos aqui de criação de arestas, mas para os novos restantes que faltam. E este último, daremos apply close.
E escondendo este nosso perfil, dando hide, finalizamos a nossa criação de retas para servir como perfil de corte, tanto para a nossa peça sólida, quanto a líquida quente, quanto a líquida fria. Mas antes, faremos uma criação de uma pasta para organização. Na verdade, selecionamos tudo primeiro. Criaremos o compound. Chamaremos de linhas para corte. Apply and close. Agora sim, iremos criar uma pasta. Vamos trocar o nome para elementos de criação das linhas para corte. E vamos selecionar todas as linhas que foram utilizadas. Também vale a pena criar uma outra pasta e renomear ela com 2 quadrados. E tudo relacionado a quadrado colocarei lá. Que foi desde esse vértice 12, os vértices necessários para a criação do quadrado, até o translation 9. Vou alterar a ordem das pastas aqui. E conseguimos finalizar o nosso perfil de corte.